Boa noite, meus amigos, irmãos, irmãs de ideal espírita. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos envolva muita serenidade e muita paz. Nós, dentro da doutrina espírita, temos uma certa singularidade, porque a doutrina tem um modo muito especial de interpretar o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que é o mesmo missal dos católicos, é a mesma Bíblia dos evangélicos, é o mesmo Antigo e Novo Testamento, mas só que a interpretação tem um enfoque segundo o Espiritismo. Então, o Espiritismo tem uma maneira peculiar de interpretar as lições de Jesus. Na maioria das vezes, nós temos dificuldades de entender aquilo que Jesus está nos trazendo, porque a nossa herança cultural é um pouco pesada. Eu vou explicar a razão disso que nós estamos falando. O Espírito André Luiz, em uma de suas obras, ele diz assim, que nós na Terra temos uma afinidade muito grande no nosso atual estágio evolutivo com o abismo. Afinidade com o abismo é você observar sempre o lado negativo das coisas. Você dificilmente se detém no lado positivo das ocorrências que nos sucedem. Na maioria das vezes, nós observamos apenas o lado negativo. Nós não enxergamos absolutamente o lado positivo. Há testes dentro da psicologia que diz assim: às vezes você apresenta o lençol branco, num painel qualquer, e coloca um pontinho preto no lençol branco. Todo mundo, quando é questionado a dizer o que você está vendo, eu estou vendo um ponto preto no lençol. Ninguém enxerga o lençol na sua totalidade. O lençol imenso, com pequeno, insignificante pontinho preto. Todo mundo vai falar do pontinho. Aquele que é essa visão pessimista, ele sempre vai achar que o copo está meio vazio e não meio cheio. Ele sempre vai olhar o lado negativo das coisas. E há um estudo de um sociólogo que foi muito famoso na década de 50, provavelmente 60, não me recordo, chamado Gilberto Freire, que escreveu um livro intitulado Casa Grande e Senzala. Nesse livro, esse sociólogo, fazendo um estudo da alma do brasileiro, ele vai dizer que o brasileiro culturalmente tem essa tendência à negatividade, porque ele é resultado do caldo cultural de 3 culturas distintas extremamente negativas. A primeira é o português, o colonizador. Quando ele veio para o Brasil, na época da colonização, ele era o povo mais religioso da Europa, um dos povos mais religiosos da Europa. Só que a sua religiosidade, ela demonstrava uma certa orientação para as coisas negativas. Tanto que a música natural da cultura lusitana, da cultura portuguesa, é o fado. O fado é a tragédia, a sina, aquilo que já está escrito como se fosse
o Maktub já está escrito, não há como você fugir desta sina, deste fadário. E normalmente o fado, enquanto música, ele sempre está retratando tragédias onde a infelicidade é o ponto natural daquilo que está sendo cantado. A par disso, vieram posteriormente, na época da produção, da colonização, vieram os negros africanos. A época em que os negros vieram para cá, a África, quase que uma boa parte, havia sido dominada pelos europeus brancos. A África tinha sido colonizada pela Holanda, pela Inglaterra, por uma parte da França, uma parte de Portugal, uma parte da Itália, que impuseram aos africanos a sua cultura, a sua condição de conhecimento, dizendo que o negro não servia para nada, só servia para ser escravo, só servia para o trabalho escravo, só servia para ser mandado. Ora, culturalmente, quando eles vieram para cá, né, trouxeram esta ideia colocada na mente deles pelos conquistadores europeus, brancos, que achavam que o negro não tinha serventia nenhuma. Portanto, ao virem para cá, trouxeram também a ideia de que eles não tinham valor. É lógico que a doutrina espírita nos diz que não tem nada a ver a cor da pele com o espírito que ali habita. Mas até nós entendermos isso, né, demorou muito tempo. Então, os negros, eles consideravam-se inferiores, embora nada há cientificamente que prove a existência disso, tá certo? Da inferioridade em razão do tom de pele. Isso é cultural. E aí, estas duas raças tristes, junto com o nativo da terra, o índio, foi que formaram a alma do brasileiro. A alma do brasileiro, portanto, tem dificuldade de encontrar o seu próprio valor. Culturalmente, nós recebemos aproximadamente uns 300 anos de massificação, dizendo que nós viemos aqui para sofrer, porque juntando tudo isso vieram também os religiosos, junto com a colonização, as companhias religiosas, tal. E essas companhias religiosas trouxeram a ideia de que nós havíamos ganhado o paraíso e não soubemos valorizar o paraíso, e por causa disso nós fomos degradados, nós fomos expulsos para a terra, este vale de dor e de lágrimas, e nós não temos o direito de ser felizes, nós só temos que sofrer. E isto apenas há 150 anos é que está mudando com o advento do Espiritismo. Então, nós estamos 500 anos de colonização, tirando 150, vai dar 300 e poucos anos, ainda imbuídos da ideia de que não temos valor. A tal ponto que durante muito tempo nós fomos comprar coisas no Paraguai falsificadas e que achavam que lá era ótimo, que tudo era maravilhoso, tudo era melhor do que no Brasil, e brigávamos para comprar coisa do Paraguai, né, sem ter essa compreensão, esse entendimento. Isto daí, veja, é o que formou o caldo cultural da personalidade nossa, e é por isso que na grande maioria das vezes nós ainda temos o hábito de olhar somente e tão somente para o lado negativo das coisas. Isso fica tão patente que no dia que nós estamos rindo muito, alegres, felizes, a gente fala assim: ai, mas eu dei tanta risada amanhã, eu vou chorar. Porque culturalmente
você está envolvido nesse aspecto. Você acha que você tem que sofrer. Não é verdade. Não é a ótica dos ensinamentos de Jesus. Porque a maioria das religiões que interpretam Jesus desta maneira, interpretam equivocadamente. Porque Jesus diz assim: eu vos trago boas novas e alegrias para que tenhais vida e vida em abundância. Então não temos que ter tristeza. Esta afinidade com a tragédia, com a tristeza, é o que precisa ser alterado no nosso pensamento. O nosso pensamento é a base, é o alicerce de toda e qualquer realização concreta que tenhamos a vontade, o sonho, o desejo, a aspiração de proceder. E é por causa do pensamento que nós precisamos trabalhar isto dentro de nós. Porque só tira da cabeça da pessoa a pessoa que colocou aquela ideia na cabeça. Não adianta que eu não consigo tirar de ninguém a ideia que ela colocou e ela acredita que seja assim. Então, mas é preciso explicar para que a pessoa possa entender como é que é o encaminhamento disto, a fim de substituir os pensamentos negativos e começar a olhar a vida de maneira mais positiva. Normalmente, a pessoa amanhece o dia e ela olha para fora e às vezes ela diz assim: nossa, eu tenho a impressão que hoje vai ser um dia daqueles. Ora, quando você estabelece que hoje vai ser um dia daqueles, provavelmente a menor contrariedade que você sofrer vai se transformar numa tempestade dentro de um copo d'água, porque você já está, de certa maneira, vaticinando, ou seja, você já está profetizando para o seu amanhã essa ideia da negatividade. E às vezes as pessoas amanhecem o dia e dizem assim: não sei, mas eu estou com a impressão que vai me acontecer uma coisa ruim. E passa o dia inteiro torcendo para que aconteça aquela coisa ruim, para chegar no final do dia e dizer: não falei? Eu não te disse? Quando eu falo, escreva. Mas a pessoa só tem vaticínios para as coisas ruins, não tem para as coisas boas. Por que ela não amanhece o dia dizendo que ela acha que vai acontecer uma coisa boa? É necessário você mudar esse aspecto e passar a enxergar que pode existir uma coisa boa ali à sua frente, e essa coisa boa pode lhe suceder. Então, o nosso tema hoje é exatamente a modificação dos nossos pensamentos para nós sairmos da área da negatividade e passarmos a nos encaminhar para a área da positividade. Como é que naturalmente nós fazemos isso? Se nós somos educados para olhar as coisas no negativo, somos tão sintonizados no negativo que até o Evangelho de Jesus nós alteramos e passamos para o negativo. Porque nós falamos assim, né? Jesus nos ensina: faze, né, ao teu próximo o que desejarias que fizesse a ti mesmo. Você passa por negativo e diz assim: não faça aos outros o que não gostaria que fizesse a você. Há uma diferença substancial nisso, porque quando Jesus diz faze ao próximo, ele está colocando o verbo no imperativo, ordenando, mandando que você faça. É uma ação. Faça aos outros o que gostaria que a ti fizesse. Olha, quando fala isso, é uma ação que está sendo requisitada de sua parte.
E aí nós passamos para o negativo. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem a ti. E aí o que acontece? Não fazer é você cruzar os braços. Eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Mas eu não faço mal a uma mosca, mas também não faz o bem. Então, você está habituado ao negativo e não habituado ao positivo. E precisamos entender isto. Eu não sei se da outra vez eu contei aqui a respeito das minhas filhas, mas uma delas, ela tinha uma característica muito peculiar. A mais velha era alto astral, era aquilo que as pessoas chamam de cuca fresca, leva. Então ela chegava para mim e falava assim: pai, não fique achando que eu vou ser um gênio na escola. Não, eu tirando 5, 5,5, tá bom demais. Eu quero passar. Eu não quero ser medíocre, eu quero passar. E por causa disso sempre foi tranquila na hora de fazer prova, nunca repetiu de ano, nunca repetiu nenhuma disciplina, sempre tirou notas azuis e entrou na faculdade que queria. A outra era diferente, a outra tinha dificuldades. Então a outra era assim: pai, eu preciso estudar assim. Eu não sei se você sabe, dizia ela, mas existe memória auditiva, então eu tenho que estudar falando alto. Então ela lia tudo alto, as lições. Aí ela dizia: e eu também tenho memória mecânica, eu preciso escrever para eu saber a resolução. E também então tudo para ela se resumia, ela tinha que aprender muito mais que os outros. Por quê? Porque era memória auditiva, era memória mecânica, era memória visual, tudo ela tinha que... Então era desse jeito, era um complicador a mais que ela fazia. E ela sempre achava que nunca ia passar. Era impressionante, só que pulava etapas. Então no terceiro ano, estava na metade do ano ainda, ansiosa, vendo as coisas, chegava para mim e falava assim: pai, o que o senhor acha? Nós vamos escolher na formatura, é um baile ou uma viagem? Falei: mas você nem sabe se passou de ano, você já está escolhendo o final. Ah, porque eu já tenho que me preocupar com isso, porque eu não posso chegar no final do ano com essa dúvida. Então, ansiosa ao extremo, queimava as etapas, tal. Eu falava: não, antes você precisa dar um jeito nessas notas de química. É uma bruxa, professora. Claro, é sempre uma bruxa, porque não estudava matéria, então o professor é sempre culpado. E aquela coisa, então era uma dificuldade. Na hora de fazer o vestibular, teve que fazer inscrição em 6 faculdades, porque achava que não passaria. Tudo bem. Então era alguém que tudo para ela era o lado difícil, para ela era o lado sempre mais. Porque a Maíra, que era mais velha, essa tira de letra, eu não sei, Deus ajuda, e eu não ajuda. Então, como é que Deus ajuda um e não ajuda o outro? Por quê? Porque achava que não merecia ajuda, tal. A questão do lado negativo. Então, é um exercício você sair da área da negatividade para a área das coisas positivas. Como é que eu saio? É lógico que se eu só ouço programas que falam de assalto, é evidente que aquilo vai ficar no meu ouvido e eu vou ter medo de andar em São Paulo, eu vou ter medo de andar em qualquer lugar. Por quê? Porque o assalto está demais, estão assaltando até a sombra. Eu tenho 68 anos de idade, fui assaltado 2 vezes na minha vida. 2 vezes na minha vida. A primeira, fui assaltado no metrô Anhangabaú.
um domingo qualquer, há muitos anos atrás, que eu até perdi a conta. E a segunda na porta de minha casa. Então, para ver que não tem nada a ver esse negócio de você estar aqui, ali ou acolá, e você ser assaltado. É a sua ambiência que muitas vezes sintoniza com isso. Se você está sempre na iminência de achar que alguém vai te assaltar, você emite uma ambiência espiritual que é captada, é percebida, e automaticamente vão te assaltar. Vai acontecer o assalto, porque o teu negativo é tamanho que, é claro que não é uma regra geral, mas de um modo, eu tenho uma amiga que ela morre de medo de farol e ela só é assaltada em farol. Não tem jeito, é só assaltar em farol. É impressionante. Não é, mas por quê? Porque morre de medo. Ela atrasa para não ficar perto, ela faz isso, faz aquilo, só é assaltada em farol. Então, essa questão da ambiência espiritual da pessoa, eu não sei se eu falei aqui, é a ambiência espiritual que você carrega. Eu tenho uma ambiência espiritual, por isso que cuido de alcoólatras. Não sei se eu falei isso daqui na outra vez. Então, porque eu sou assim. A minha ambiência atrai alcoólatra. Eu não bebo, não fumo, mas se eu estiver num lado da rua conversando com um grupo de amigos, um bêbado sai do outro lado, atravessa, nós estamos em 4, ele vai pedir para mim. Ele vai chegar aqui e vai falar: ó, você quer um cigarro aí? E eu não bebo e não fumo. Então é a minha ambiência, eu devo, porque eu devo, eu tenho essa ambiência. É impressionante, em todo lugar que acontece isso comigo, sempre vai. Eu fui, certa feita, nós distribuíamos durante um certo tempo essa embalagem de margarina com sopa, com essas coisas para o morador de rua. É impressionante, tinha 30, 40 pessoas distribuindo. Eles só encrencavam comigo. Era impressionante. Eu olhava assim, eu lá distribuindo com os outros, e eles falavam assim: esse tem cara de que não gosta. E me apontavam o dedo e achavam que. Por quê? Porque é a minha ambiência. Então, nós precisamos mudar a nossa ambiência mental. Tá certo? Para poder. Como é que nós mudamos a nossa ambiência mental? Vamos imaginar esta água aqui, este vaso com água, esta garrafa. Tem aqui 4 dedos d'água. Esta água que se encontra aqui são as nossas experiências do passado. No fundo estão as coisas do nosso inconsciente, daquilo que nós já vivemos no passado. Ora, toda vez que isso daqui sofre algum abalo, aquilo que é do passado vem à tona. Toda vez que nós sofremos qualquer abalo emocional, qualquer coisa, aquilo vem à tona, e eu automaticamente vou fazer uma sintonia com o meu passado delituoso, claro, porque nós não estamos no mundo onde todos são evoluídos, nós somos devedores. E aí, está lá quietinho, para que eu possa, sem me violentar, sem me agredir, transformar todos os meus arquivos negativos do passado, eu preciso colocar aqui as coisas boas do nosso presente.
Você se lembra de um momento muito feliz de sua vida? As pessoas às vezes têm dificuldade de lembrar. Você se lembra de um momento decepcionante, desagradável? Nossa! Inúmeros. Então, as coisas desagradáveis, negativas, nós lembramos com muita facilidade. As pessoas dizem que não tem memória. Não é verdade. Elas não têm memória para as coisas boas. Às vezes as pessoas chegam comigo lá na instituição e falam assim: ah, Zé Maria, eu tenho muita dificuldade de ler. Ah, eu leio o primeiro parágrafo, no segundo eu já não sei o que tinha no primeiro. Eu não tenho memória, eu preciso estar voltando, tal. Aí eu falo: a pessoa diz isso, mas ela é capaz de lembrar com o marido uma discussão que teve num Dia das Mães em 1999. Ela fala assim: ah, mas você pensa que eu esqueci do Dia das Mães de 1999? Aquilo está aqui, ó. Então tem memória para as coisas negativas, mas não tem memória para as coisas positivas. É por isso que há necessidade desse exercício. Você observar, né, todas as coisas boas que têm te acontecido durante o seu dia, para que isso possa começar a fazer parte do acervo das suas experiências do passado. Hoje foi uma coisa muito feliz para mim. Quando for daqui a uma semana, na semana passada foi muito feliz aquele dia. Então você vai começar a ter arquivo das coisas boas. Então comece a colocar dentro de você as coisas boas, novas, ou seja, para você tirar toda essa água daqui de dentro, você precisa jogar água constantemente. Joga água, a água vai remexer no fundo do baú, vai remexer as coisas todas, vai chegar um determinado instante que de tanto você jogar água nova, toda a água velha que aqui existia foi substituída. É isso que nós temos que fazer com os nossos dias felizes. Vamos começar a fazer uma lista das coisas boas que nos acontecem. Temos lembrança da nossa infância? Temos. Vamos lembrar das coisas agradáveis da nossa infância, correto? Não vamos lembrar das coisas desagradáveis da nossa infância, porque tem gente que é saudosista e quer voltar para o passado. Nunca mais nós vamos voltar ao passado, nunca mais. Nós sempre iremos viver no futuro. Às vezes a pessoa chega e pega o celular e fala assim: ai meu Deus, era tão fácil quando tinha só um botãozinho para apertar. Agora tem que apertar aqui, tem que ir ali, tem que ver se está vermelho, tem que ver se está isso, se está aquilo. Então as pessoas às vezes acham que as conquistas de hoje são difíceis, mas tem dificuldade. Era tão bom como era antigamente, que você pegava aquele bolachão, botava na vitrola, tudo, botava aquela mãozinha e aí ele tocava. Não, hoje é assim. Primeiro um controle para você ligar, depois um controle para você mudar. Tem que ser. Por quê? Porque nós estamos saindo dos organismos simples para os complexos. Quanto mais complexos, mais nós estamos avançando, progredindo. Então, eu não tenho saudade, eu tenho saudade do passado, das coisas boas do passado. Eu me lembro, quando eu ia nadar no rio, eu aprendi a nadar num tronco de bananeira, num rio, no Nordeste. Mas, por exemplo, eu não quero viver no passado, quando eu tinha que tomar banho, que eu tinha que ir lá no poço, jogar o balde, o sarilho ficava indo até lá embaixo, eu fazia uma força para poder tirar água, para poder tomar banho. Não, eu prefiro o chuveiro. Eu não quero viver no passado, eu prefiro o chuveiro, claro. Eu gosto de muitas coisas do passado, mas, por exemplo, eu não quero voltar ao tempo que você usava banlon.
Vocês lembram de Paloma? Que era um negócio assim tão quente que esquentava até o perispírito. Tão quente que era aquilo. Então era um tecido que eram os primeiros tecidos chamados sintéticos, né? Nossa, aquele esquentava, você sentia o suor correr aqui embaixo, você até mexia assim. Não quero voltar. Deus que me perdoe de eu voltar para aquele perfume chamado Lancaster. Deus que me perdoe. Nunca mais eu senti aquele cheiro daquele perfume. E era um perfume que você aparecia na esquina e eu falava, vem fulano. Porque o perfume chegava quilômetros antes da pessoa. Então, não é o passado, não. É o presente. É o nosso dia a dia. Vamos nos lembrar das coisas boas. Então eu me lembro de muita coisa boa no passado, na minha infância, que faz parte do acervo das minhas conquistas. Fui muito feliz na minha infância. Tentei fazer com que meus filhos, claro, respeitando o tempo e o lugar, também fossem felizes na infância deles. Na minha casa, nós tínhamos criação de bichos. Nossa, em casa também, as minhas crianças, eu comprei codorna, comprei coelho, comprei tartaruga, comprei gato, tudo na minha casa estava cheio. Por quê? Porque eu vivi muito bem essa relação e queria que meus filhos também tivessem isso. Procurei casa com quintal para isso e tal. Deus me livre de passar uma infância no computador, sem construir nada, sem ver nada, sem exercitar nada. Então, você precisa começar a observar as coisas felizes. E assim é no nosso dia a dia, nos dias atuais. O mundo tem muita coisa boa. As pessoas melhores do mundo, os jovens mais assim educados, estudiosos, não são minoria na terra, não. Tem muito mais gente nos bancos escolares do que assaltando nas esquinas. Tem muito mais gente preocupada com o semelhante do que aqueles que não têm o respeito pelo semelhante. Então, se nós nos ligarmos só nas coisas negativas, nós vamos achar que o mundo não tem conserto. Nós vamos achar que não vale a pena viver. Nós vamos achar que é bom que isso acabe logo tudo de uma vez. Não, de jeito nenhum. Todas as vezes Deus está renovando oportunidades novas para todos nós, exatamente porque sempre vale a pena. Um espírito, certa feita, nos colocou uma mensagem esclarecendo assim: por mais escura que se faça a noite, ela nunca impede a chegada da luz do amanhecer. Sempre vai existir luz no dia seguinte. Sempre vai haver um clarão à nossa frente, nos aguardando. Então não podemos ficar represados, engessados nas coisas negativas, só porque nós sofremos dificuldades negativas na nossa caminhada. Eu tenho uma certa problemática renal, ou seja, meu organismo fabrica pedras, tá? Já fiz todos os regimes que os médicos fizeram, mandaram, tal, tudo que era possível, tomar litros e litros de água, isso, aquilo outro, deixei de comer grãos, deixei de comer uma série de coisas por causa, né? E não tem jeito, o meu organismo continua fabricando. A única coisa boa, extraordinária que tem é que eu sempre expeli as pedras, sempre. Ela vem, às vezes, me machucando um pouco, maltratando, mas graças a Deus eu vou expelindo devagarzinho. Mas aconteceu um belo dia que uma não saiu. Uma saiu, mas só que ela não foi para o canal da uretra. Ela ficou presa na bexiga. Ela encostou, colou e ficou presa. E começou a crescer. E eu não sabia por que eu tinha infecção urinária.
não sabia por que estava acontecendo isso, até que a chapa, a radiografia lá, mostrou que era por causa daquela pedra. Já era do tamanho de um ovo de codorna, a pedra. Porque ela tinha ficado, acho que alguns anos ali, e eu sentia as dores, eu tomava medicação, mas eu não sabia. Tudo bem, fui fazer a cirurgia. Não podia bombardear, por quê? Porque, como ela estava grudada na bexiga, a bexiga é um tecido não é muito fino, então eu corria o risco de ter uma hemorragia. Então eu tinha que entrar na cirurgia, passar no bisturi, etc, etc tal. Tudo bem. Eu trabalho com um pessoal, uma equipe amigo que faz cirurgia espiritual. Eu cheguei, fui fazer a consulta com o espírito e falei o meu problema. Ele falou: meu filho, nós não temos o direito de fazer a cirurgia. Nós vamos fazer o seguinte: você precisa passar pelo médico da terra, mas eu vou deixar tudo em ordem para que você, quando for passar pelo médico, não aconteça absolutamente nada. A cirurgia seja tranquila, serena. Ótimo, tudo bem, já me aliviou. Nada melhor do que você passar por uma cirurgia espiritual, que você não precisa deixar, não é, nenhum calção lá, caso você fique, não é, na UTI. Você não tem o pós-operatório, você não tem nada disso. É uma beleza você passar por uma cirurgia espiritual. Passei, fiz a cirurgia com ele e tudo, e aguardei a data que o médico marcou para eu fazer a cirurgia física com a medicina da terra. Bom, fui, tomei anestesia e tal, e eles abriram. Então, para que não tivesse problema nenhum, eu tive que ficar com 2 sondas. Fiquei com uma sonda aqui na bexiga e fiquei com uma sonda no ureter por causa, né, da urina, da micção. Primeiro, porque se não fosse pelo canal, tal, seria por aquela sonda, aquela coisa toda, tudo bem. Fiquei 2 dias no hospital, mas eu fiquei 8 dias com aquilo preso no corpo, até que houvesse a cicatriz e eu fosse levado para tirar os pontos. No dia que eu fui tirar os pontos, claro que o médico prognosticou o pior para mim. Ele falou: olha, meu amigo, você operou a bexiga, não sei se você sabe, mas foi bem aqui. Então você não pode cruzar, você não pode fazer isso, porque se você cruzar, você pode romper os pontos, você pode ter hemorragia interna e não percebe que rompeu, que aí você tem que ficar assim durante um mês. Olha, uma outra coisa, vai a sua primeira, quando tirar os pontos, quando tirar isso daí, vai arder muito a sua vida, sabe? E você fica atento com isso, não é nada demais, mas vai arder. E uma outra coisa, você vai ter incontinência urinária também. Como você ficou muito tempo, né, com esse canal aí ocupado, então você não vai saber quando é que está vindo a micção, aquela coisa toda. Eu falei: meu Deus do céu, espetacular. E eu fui na onda do médico, e eu saí de lá. Na hora que eu saí, eu já pedi para o meu sobrinho: vamos passar. Ele foi me buscar, ele abaixou o banco. E eu já pedi para ele: vamos passar na farmácia, compra a fralda geriátrica, porque eu não posso. Tudo bem, fiz, comprei, deitei. No segundo dia, quando eu estava deitado, a sonda, tudo, eu falei assim: bem, pode ser isso? O espírito falou que me operou. Por que eu estou com esse medo todo, já que ele falou? Aí eu me lembrei de que o espírito já havia dito para mim que eu não ia ter nenhuma sequela, nenhuma consequência. Aí tudo bem. Aí eu comecei a me levantar, para tomar banho, comecei a fazer as coisas que eu tinha que fazer, devagarzinho, tudo. Eu sei que depois eu fui, né, no médico tirar os pontos e tal. Depois eu tirei os pontos, eu fui para
E aí, aguardando a primeira urina, né? Aí eu falei, bom, por que eu vou aguardar? Eu não vou saber, é incontinência. Eu falo com isso. Aí eu falei, não, o que é isso? Eu não vou ficar com essa neura em cima de mim, não. Vou pensar naquilo que o médico falou. O médico, o espírito. Aí eu falei, aí daí a pouco eu senti vontade. Aí eu falei, então tá dando sinal. Não é incontinência. Não é incontinência, tá dando sinal. E aí eu fui fazer xixi. Me preparei, tudo. Eu tenho um amigo que ele falou, todas as pessoas que têm problema renal, de preferência, na hora de fazer xixi, façam xixi sentado, que é uma posição mais relaxada. Não faça de pé, porque comprime. Então, por causa disso, eu falei, bom, ele sabe o que está fazendo. Tranquilo, tranquilo, não ardeu, não aconteceu nada. E eu falei, e agora, o que eu faço com essas fraldas? Então, você começa a observar que pintar um quadro, isso não era o quadro que você deveria viver, que você deveria experimentar. Então, o nosso enfoque tem que se direcionar para esse aspecto. Eu me recordo de uma passagem da vida do Exupéry, Antoine Saint-Exupéry, que era o famoso escritor, né, do livro que era o livro de cabeceira das misses. Toda miss que se prezasse, o que você gosta de ler? O Pequeno Príncipe. Todas elas liam o Pequeno Príncipe no concurso de miss. Hoje acho que elas leem, sei lá, Paulo Coelho talvez, né, alguma coisa do gênero. Mas esse Exupéry, ele na realidade escreveu poucos livros. Ele na realidade era aviador comercial de profissão. Ele foi quem instituiu o correio em muitos países da Europa, inclusive o circuito Paris-Dakar. Ele fazia, que era como piloto de aviação comercial, levava essa rota para que os outros viessem desbravando. Ele vinha até o Ushuaia, aqui no Chile, na Argentina, sei lá onde. Então tudo ele conhecia. Numa das vezes que ele estava viajando de avião monomotor, ou seja, só era ele e o mecânico, só cabiam dois, o avião caiu no deserto. Ele não era espírita, não era religioso, ele não tinha absolutamente crença religiosa nenhuma, falando em termos de religiosidade. Caiu, só que ele era um observador da vida, por causa da sua profissão. Ele tinha que observar muito por causa do avião, ele tinha que saber de onde vinham as correntes de ar, de onde vinham as correntes marinhas. Então ele era um observador nato da natureza. O avião caiu no deserto. Nada de pegar o monomotor, ele, o mecânico, e loucos para tentar descobrir nada. E ele falou, não, nós precisamos dar um jeito nisso. Porque eu não sei se vocês sabem, no deserto é onde existe a maior amplitude térmica. Quando o sol está a pino passando, chega a 54, 55, às vezes até 60 graus, depende da região. Quando a noite cai, não tem mais sol, os ventos que sopram esfriam rapidamente a superfície da terra, do deserto, e a temperatura cai para 4 graus negativos, 5, até 6 graus negativos. Então você sai em um espaço de horas de uma temperatura altíssima, quente, para uma temperatura negativa. Mas nós vamos morrer aqui, não temos como. Só que enquanto ele estava pensando nisso, ele viu que passou um esquilo perto do avião. Ele olhou e falou, um esquilo?
aqui no deserto? Ora, se tem esquilo, deve ter duas coisas: deve ter comida e deve ter água, porque como é que ele vive? Como é que ele se alimenta? Deixa eu seguir o esquilo para ver onde que ele está indo, para saber se encontra água, se encontra abrigo, alguma coisa. E aí ele seguiu o esquilo, ele viu que o esquilo subiu uma duna, fez uma curva tal, e aonde o esquilo se projetou, ele percebeu que ali onde ele estava indo, o sol que nascia num determinado lugar e se punha em outro, não esquentava aquela região. Ele deixava aquela região sem sol. Então o sol não alcançava aquele pedaço no deserto. E aí quando ele chegou, ele viu que o local era úmido, que tinha nascido umas espécies de taboa, alguns cipós, assim. Os cipós estavam ali em cima, né? Grandes. Nos cipós, cada um estava com aqueles caracol, né? Aquelas lesmas que a gente chama, tal, né? Que é o escargot, com aquela coisa nas costas. E cada cipó tinha 5, 6, 8 escargot, dos mais variados tamanhos. E aí ele percebeu que o esquilo subia num daqueles, escolhia o escargot maior e comia e deixava os menores para crescer. Ele falou: mas não é possível. Quem ensinou isso aos esquilos? Quem colocou nele esse instinto de sobrevivência para que ele procure os escargots mais velhos para comer e não os mais novos, porque os mais novos é o alimento dele para amanhã? Quem colocou a comida aqui nesse deserto estava preocupado com esse esquilo. Ora, se existe uma inteligência preocupada, se existe um Criador preocupado com esse esquilo, que na ordem natural das coisas nem tem tanta importância assim, deve existir também essa inteligência preocupada comigo. Deve estar preocupado em me tirar daqui, em me levar de volta para a civilização. E aí daqui a pouco vem o mecânico, o piloto do avião, falando: Antoine, corre, eu consegui fazer o avião pegar, corre, vamos embora. Deve ser Deus, deve ser o Criador preocupado comigo. Então saiu, o avião levantou voo, ele foi. Vejam o que é a questão da observação e o que é o quadro positivo que você enxerga numa situação profundamente adversa, que era aquela situação. O avião, com problemas mecânicos, o deserto sem possibilidade de comunicação com ninguém. No entanto, aquele animalzinho que passou por ali fez com que ele observasse a vida, e observando a vida tivesse o pensamento positivo voltado para isso, dizendo: alguém também está preocupando-se comigo a fim de me tirar daqui e me levar de volta à civilização. E foi exatamente o que aconteceu. Então, na realidade, tudo isso que nós estamos falando são exercícios que nós temos que fazer no nosso dia a dia para deixarmos as nossas ligações negativas e para começarmos a observar as nossas ligações positivas. Isto é um dado concreto, real. Eu não estou falando de nenhuma fábula, não é uma fábula. Isto é um dado concreto, real, que aconteceu, está na biografia deste homem profundamente conhecido, chamado Antoine de Saint-Exupéry. Por isso, para Deus,
Não tem segredo algum. Agora, para nós, faz uma diferença, porque Deus estatui leis e nós estamos enquadrados nessas leis, mas nós só sabemos que somos alcançados pelas melhores leis de Deus se nós estivermos cientes desse tipo de conhecimento. Por isso que é necessário nós entendermos o que Jesus nos fala, né? Se me amais, permanecereis nos meus ensinamentos, ou seja, nas lições de Jesus, e conhecereis a verdade. E a verdade, ou seja, o conhecimento verdadeiro, vai nos libertar. Libertar do quê? Que risco nós corremos de sermos aprisionados? De sermos aprisionados nas nossas crendices, nas nossas superstições, né? No nosso modo equivocado de enxergar a vida. A vida é sempre uma bênção, é sempre uma dádiva. O mesmo tempo, os espíritos nobres dizem, o mesmo tempo que é dado para uma criatura se santificar, é dado também para uma outra que torna-se o maior assassino da história. Então é o mesmo tempo que é dado. É você que tem que direcionar para onde a sua sintonia vai indicar. É isso fundamental. Isso faz a grande diferença no nosso caminho. Por isso, né, eu gosto muitas vezes de fazer brincadeira, porque às vezes nós repetimos e defendemos pontos de vistas que não são reais, não são verdadeiros. Eu não sei se falei aqui da outra vez, mas quanta gente fala assim: não coma banana de noite que faz mal. E aí vem a história: como é que o estômago sabe que é de noite? É lógico, ele sabe que é de noite. Ora, então o enunciado está errado. E nós estamos defendendo o enunciado errado. Não coma banana e durma, ou deite, que faz mal, está correto. Mas de noite, não. Eu não posso sair daqui no maior verão, comer uma banana split imensa, cheia de sorvete. Não vai me fazer mal algum, porque o enunciado não é esse. Tá certo? Então, é por isso que, na ótica da doutrina espírita, nós sempre estamos aprendendo. E mais uma vez deveremos aprender sempre o lado positivo das coisas. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Como é que eu faço para não sintonizar com os arrastamentos que me levam ao mal? O Espírito Santo Agostinho responde: faça como eu fazia quando eu estava entre vocês. Ao final de cada dia, eu me perguntava: será que eu aproveitei todas as oportunidades para fazer o bem? Será que o meu dia hoje foi útil, foi edificante, foi satisfatório, foi feliz? Nós fazemos esse balanço da nossa vida para começarmos a gravar e lembrar sempre das coisas positivas. Que Jesus abençoe e ampare a todos vocês. Muito obrigado. Muita serenidade e paz para todos. Mas eu gostaria, como eu falei da outra vez, eu já tinha trazido esse, respostas ao coração, que é uma mensagem para cada dia do ano. É aquele livro que, quando você está com alguma dúvida, alguma dificuldade, você faz uma oração sobre o benfeitor e pede para ele te inspirar um número. E aí você vai lá no número da mensagem, não o número da página, e abre e vai, de certa maneira, ler e vai trazer uma resposta adequada àquilo que nós estamos precisando. Eu vou abrir ao acaso, entre aspas, e eu vou pegar a mensagem do lado direito, do lado de cima, porque são duas mensagens, tá? Vou pegar do lado direito, do lado de cima. 161, a mensagem. O título da mensagem é Vítimas.
Já se avizinha o tempo em que a humanidade terrestre precisa viver a experiência do amor e da caridade nas relações do cotidiano. Precisamos estabelecer em nós mesmos o império da lei de justiça, amor e caridade, conforme determina a doutrina, sob pena de nos tornarmos vítimas potenciais da crueldade e da violência resultantes dos desregramentos das nossas paixões, envoltos pelo orgulho e o egoísmo que ainda escravizam os nossos sentimentos e emoções.